Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, o produto da oliveira falhe e nos campos não haja mantimento, ainda que os rebanhos sejam exterminados dos estábulos e que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar nos lugares altos. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Olá, queridos irmãos da nossa igreja, querida Igreja Batista Oceânica de Itaipuaçu. Hoje eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês sobre essa oração linda de Abacuque, também conhecida como o Cântico Triunfante. Mediante a iminente invasão dos caldeus, Deus revela a Abacuque o que estava para acontecer, a devastação, tudo que os judeus iriam sofrer naquele período de cativeiro que se aproximava. E o profeta, então, agora precisa encarar toda essa dificuldade que está por vir. Isso gera incerteza, insegurança quanto ao futuro, isso gera ansiedade, algo muito parecido com o que nós temos vivido nos dias de hoje, não é verdade? Hoje a invasão não é pelos caldeus, nós estamos vendo o nosso país, o mundo, ser invadido por um vírus. O cenário econômico do mundo é preocupante, a gente não sabe como as coisas vão ficar, ninguém tem certeza de nada. Nesse período nós precisamos aprender grandes lições com essa mensagem linda aqui da oração, desse cântico de triunfo de Abacuque. Abacuque nesse cântico declara uma confiança total no Senhor. No versículo 19 ele diz assim: o Senhor me fará andar nos lugares altos. O lugar alto é um lugar de refúgio, é o símbolo de segurança, é um lugar de vitória, depois de ter superado tantos obstáculos até terminar a subida. As cidades antigamente eram fortificadas sobre os montes, porque lá de cima eles tinham muito mais facilidade de ver, de saber se o inimigo se aproximava e também de se proteger dos seus inimigos. A vida é assim, é uma escalada para lugares altos, superando as dificuldades, os obstáculos. E se o lugar alto, então, é um lugar de triunfo, como nós podemos ter uma vida triunfante? Esse é o tema que eu queria pensar um pouquinho com os irmãos nessa meditação. O Senhor nos conduz a uma vida triunfante. Em primeiro lugar, o Senhor nos conduz a uma vida triunfante quando nós temos uma fé inabalável. Como nós vemos nos versículos 17 e 18, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, que haja devastação no gado, haja o extermínio do rebanho, que haja fome, que haja dificuldades, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. É uma declaração de fé de alguém que conhece o Senhor, sabe em quem crê, que tem experiências vivas na presença do Senhor. E podemos então perguntar como nós podemos nos alegrar, como diz Abacuque, em meio às dificuldades, em meio às perdas. A resposta o próprio Abacuque nos dá, se nós formos olhar o capítulo 2, versículo 4, ele diz: o meu justo viverá da fé. É a fé que nos faz superar os obstáculos e é na dificuldade que a nossa fé é provada e vai ou não ser aprovada. É na dificuldade que nós vemos se a nossa fé é apenas uma fé superficial ou se a nossa fé é uma fé inabalável. A fé superficial é como uma árvore com raízes bem à flor da pele. Vem a tempestade, vem a luta, vem os ventos e ela sucumbe, ela se dobra. E o resultado, na vida do cristão, com uma fé superficial, é a angústia, o desespero, a ansiedade, inquietação que tomam o seu coração. Mas, por outro lado, a fé inabalável, ela tem raízes profundas, ela tem um conhecimento profundo de Deus e sabe que, independentemente das circunstâncias, Deus é Deus e Ele pode todas as coisas e Ele age para o nosso bem. O resultado, então, da fé inabalável é uma vida de paz e alegria, mesmo em meio às dificuldades. Como nós vemos o salmista dizendo no Salmo 46, que é lindo e nós conhecemos quase que de cor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. E ele começa a citar várias calamidades, ainda que a terra se abale, ainda que a terra estremeça, ainda que os montes se joguem no meio dos mares.
E ele termina dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que maravilha! Nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, que no Senhor nós temos um lugar alto onde nós podemos nos refugiar e que no Senhor nós temos essa paz e nós podemos nos aquietar. Eu me lembro, irmãos, do testemunho do pastor Mauro Israel, um homem que eu admirava, que foi um grande pastor da Igreja Batista de São Gonçalo, da PIB de São Gonçalo. Ele enfrentou uma luta contra o câncer e em 2002 o pastor Mauro Israel faleceu. Eu estive no funeral do pastor Mauro Israel, foi um momento de grande comoção, muitas pessoas estavam ali. E ele deixou um legado, ele deixou um testemunho maravilhoso. Tem uma matéria na revista Enfoque, que falando sobre a luta dele contra o câncer, não é? E a pessoa que redige o artigo, ela diz que nas palavras de Mauro Israel, foi possível detectar um sentimento raro de alguém vitorioso, escancaradamente esperançoso e lutador. Em algumas frases, revelou o que achava de sua doença. Deus não tem filhos prediletos. Se pode acontecer com qualquer um, por que não comigo? Por que não com um pastor? Um homem que sabia que ele era instrumento de Deus, ele era apenas um servo. E ele se sujeitou à vontade do Senhor de maneira maravilhosa. Uma vez, quando ele foi questionado se Deus poderia ou não curá-lo, se Deus iria ou não curá-lo, ele disse o seguinte: olha, de qualquer forma, o final vai ser feliz, tudo vai terminar bem. Sabe por quê? Porque se eu for curado, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu vou ver a glória de Deus. De um jeito ou de outro, a glória do Senhor vai se manifestar. Irmãos, creia nisso. O cristão tem um final feliz garantido e é sempre a presença do Senhor, a glória do Senhor se manifestando na sua vida. Pastor Israel viveu uma vida abundante e ele morreu em paz. O título do artigo, como os irmãos podem ver aqui, A Vitória sobre a Morte. O crente precisa de uma vida de vitória, de uma vida abundante. Não é uma vida isenta de problemas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós precisamos andar nas maiores alturas, caminhar com uma vida triunfante, de paz e alegria em meio às tribulações. Como diz Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa alegria, irmãos, não vem de nós, é resultado da nossa fé, é fruto do Espírito Santo de Deus. Como a gente vê em Gálatas 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. É isso que o Espírito Santo gera em nós. E é isso que acontece na nossa vida quando nós temos uma entrega total nas mãos do nosso Deus. Salmo 16, versículo 11. O salmista diz: tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. É a promessa do Senhor, uma vida abundante, uma vida triunfante através da fé. Em segundo lugar, o Senhor nos conduz a uma vida de triunfo quando nós buscamos nele força e coragem para enfrentar as dificuldades. Olha o que diz Abacuque no versículo 19. O Senhor Deus é a minha força. Diante dos desafios, das lutas que nós enfrentamos no dia a dia, nessas circunstâncias difíceis e adversas, nós precisamos de força, precisamos ser fortes. O cristão não pode ser fraco, derrotado, oprimido. Provérbios 24, versículo 10 diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas onde a gente vai encontrar essa força? A gente consegue encontrar dentro de nós? Nós conseguimos encontrar essa força sozinhos? Não. Nós, como seres humanos, nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos frágeis. E olha, o coronavírus está aí, o Covid-19 vem para mostrar a fragilidade humana, a fragilidade dos sistemas de saúde, a fragilidade dos governos, a fragilidade dos poderosos. Revela o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos incapazes. Revela que nós somos pó e ao pó nós voltaremos. E mostra também que nós não temos o controle de nada. O controle não está nas nossas mãos. A vida não nos pertence. Tudo pertence ao Senhor. E esse sentimento de incapacidade, de perda de controle, isso pode gerar em nós medo e ansiedade. Portanto, a gente precisa buscar força naquele que tem o controle, que é Deus.
Ele não perde o controle em nenhum momento. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo vai cair da nossa cabeça se não for sob a permissão do nosso Deus. Jesus, ele é o alfa, o ômega, o início, ele é o fim, ele é o grande eu sou. E o controle está sempre nas suas mãos. Sabe, quando nós não temos mais nada a fazer e a gente tem um problema e a gente já tentou tantas coisas, reconhecemos como nós somos incapazes e falhos, e aí nós dizemos assim, agora está tudo nas mãos de Deus. Que bom! Que maravilha! Ainda bem, porque o nosso problema agora está nas mãos daquele que tem realmente o poder, está nas melhores mãos em que ele poderia estar. Uma jovem, ela foi trabalhar numa fábrica de tecido e lá quando ela entrou, ela foi apresentado para ela o tiara, a máquina onde ela iria trabalhar, e tinha uma plaquinha na parede assim, se os fios se emaranharem, chame o chefe da seção. Então, querendo ser uma boa funcionária, um dia essa jovem estava trabalhando, tentando fazer o melhor, e de repente ela percebeu um problema no tiara e ela viu que os fios estavam começando a se embolar. Rapidamente ela foi, tentou ali resolver o problema, mexia daqui, mexia dali, e ela foi vendo que as coisas foram piorando, as coisas foram se embolando cada vez mais. E quando ela viu que ela não podia mais resolver, ela correu e chamou o chefe da seção. Então ela foi se explicar para ele, dizendo, olha, eu fiz o melhor que eu pude, mas eu não consegui resolver o problema. E a resposta foi a seguinte, não, você não fez o melhor. O melhor que você poderia ter feito era ter chamado imediatamente o chefe da seção quando o problema aconteceu. Sabe, às vezes a gente quer lutar com os emaranhados da vida, com os problemas da vida, contando com as nossas forças. A gente quer contar com o nosso dinheiro, com a nossa posição social, a gente conta com a ajuda de um amigo, de alguém que pode interferir por nós. Quantas vezes a gente se esquece que a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar o joelho no chão e deixar os nossos problemas na mão do nosso Deus. Abacuque diz, o Senhor é a minha força. Quando nós estamos de joelho diante do Senhor, nós podemos estar de pé diante das dificuldades. E aí ele continua falando agora, então ele vai trazer a figura da corça, ele fará os meus pés como os da corça. A corça é um animal veloz, ágil, que corre com segurança, que salta obstáculos, que procura os lugares altos para fugir do perigo. Então Deus diz que vai trocar pés humanos, falhos, fracos, por pés de corça, fortes, velozes, vencedores, capazes de saltar pelos obstáculos, capazes de andar em lugares altos, esses lugares cada vez mais altos que nós precisamos encontrar rumo à presença do nosso Deus, lugares em que nós andamos por fé e não por vista, lugares longe de uma vida medíocre, dos pântanos da vida. Quantas vezes a gente fica rastejando nos pântanos da vida, quando nós poderíamos estar buscando esses lugares altos, essa vida abundante que Deus nos dá, e a gente fica levando uma vida cristã medíocre, porque a gente não tem uma comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de dobrar o joelho, uma fé inabalável, uma busca de força no Senhor, para poder vencer as dificuldades. A gente só vai poder vencer as dificuldades pela fé. A Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando você alcança esses lugares altos, você venceu. Alcançamos os lugares altos quando conseguimos encontrar paz e alegria em meio às tribulações. Esse é o topo, é o ponto alto. Força, paz e alegria em meio à tormenta. Essa é a vida triunfante. Não é uma vida isenta de problemas, é uma vida em que nós podemos estar em paz no meio da adversidade. Para concluir, gostaria de relembrar o que nós trabalhamos aqui. O Senhor nos conduz a uma vida triunfante quando temos uma fé inabalável e quando buscamos nele força e coragem para enfrentarmos as dificuldades da nossa vida. Abacuque sabia que ele não podia evitar a invasão que estava por vir, os problemas e a devastação que viria. Ele teria que passar por aquilo. Eu me lembro dos discípulos quando foram atravessar o mar da Galileia. Jesus está com eles no barco e de repente uma grande tempestade se levanta. Jesus então é chamado e ele acalma o mar, ele acalma os ventos, faz uma grande bonança.
E às vezes eu fico me perguntando, poxa, Jesus é onisciente, ele sabia que a tempestade viria, ele sabia. Ele poderia simplesmente dizer aos discípulos, olha, a gente não vai viajar hoje não, vamos deixar para amanhã, porque vem uma grande tempestade aí e a gente não precisa passar por isso. Mas Jesus queria que os discípulos passassem pela dificuldade, porque ele tinha coisas que ele iria mostrar aos discípulos, lições que eles só aprenderiam passando pela dificuldade, sabe? É na dificuldade que a gente cresce, é na dificuldade que o nosso caráter se fortalece, que a nossa fé é provada e aprovada. E a presença de Jesus no barquinho, isso sim fazia toda a diferença. A presença de Jesus na adversidade é o que produz paz e alegria. E aí eu ainda me lembro do apóstolo Paulo, que escreve a epístola da alegria na prisão, num momento difícil, no momento em que ele está preso e vai ser morto por amor ao evangelho. Ele escreve uma carta falando, alegrai-vos sempre no Senhor. E aí, mais para o final, então, dessa carta de Filipenses, Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe, ele não estava dizendo que ele era todo poderoso, que sim, ele era o cara. Não, em momento nenhum. Se você olha o contexto antes, ele estava dizendo assim, eu já passei pela fome, já passei pela perseguição, já passei por tantos perigos, eu posso passar pelas dificuldades, porque Deus me fortalece. Querido, nesse período em que a gente está vivendo agora, de insegurança, eu posso dizer para você, você pode passar pela quarentena, porque Deus te fortalece. Você pode passar pelo confinamento, você pode passar pelas lutas, nós podemos passar pelas aflições, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na dor, na fraqueza, nas lutas, o poder, a graça e o amor de Deus estão sempre conosco. Eu quero concluir com a segunda parte de Romanos, capítulo 8, que é chamado de o Cântico de Vitória, e diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a fome ou a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nem altura, profundidade, nem nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.